No coração do Brasil colonial, entre as montanhas e engenhos de açúcar que respiravam riqueza e horror, surgia uma história que poucos ousariam contar. Uma narrativa tão chocante que abalaria famílias inteiras, quebraria códigos de silêncio e mudaria para sempre o destino de uma região inteira. Era o ano de 1753. E a sociedade brasileira, ainda marcada pelo peso cruel da escravidão, presenciava um escândalo que misturava poder, desejo e transgressão. A história de Mariana, uma escrava que, ao longo de sua vida, desafiaria todas as regras impostas a quem não tinha voz, tornando-se mais do que um simples objeto de propriedade, tornando-se lenda. Mariana não era apenas uma escrava qualquer. Ela era uma mulher de inteligência incomum, beleza marcante e um espírito que se recusava a ser quebrado. Desde jovem, seu olhar carregava uma determinação silenciosa, uma centelha que faria com que, mesmo nas correntes da opressão, sua presença fosse impossível de ignorar. Nascida em uma senzala afastada, rodeada pelo cheiro de terra molhada e madeira apodrecida, ela cresceu ouvindo histórias de resistência, mas também de subjugação, absorvendo cada detalhe da injustiça com a paciência de quem sabe que a vida reserva surpresas inesperadas. O que ninguém poderia prever era que Mariana, destinada a viver nas sombras da sociedade, daria à luz 13 filhos, 13 vidas nascidas da impossibilidade, proibidas pelo dono da fazenda e pelo rigor implacável das leis não escritas da época. Cada nascimento era um risco, uma provocação silenciosa às regras da propriedade e da moralidade colonial. O boato de que a escrava possuía mais força e coragem do que qualquer homem livre começou a se espalhar como fogo em palha seca, e em pouco tempo, o escândalo ganhou proporções que atingiam diretamente a elite da região. As pessoas sussurravam nos corredores das casas grandes, nos mercados e nas igrejas, enquanto Mariana seguia sua vida com uma dignidade que confundia e desafiava aqueles que acreditavam que poderiam controlar cada aspecto de sua existência. O dono da fazenda, um homem de posição e influência, viu-se dividido entre a raiva e a admiração. Ele via em Mariana a materialização de seus próprios medos e desejos reprimidos. Uma combinação explosiva que poderia destruir sua reputação se a verdade viesse à tona. Mas Mariana, ciente do poder que tinha sobre aqueles que a subestimavam, sabia manipular cada olhar e cada gesto, construindo uma rede de proteção invisível, tecida com inteligência, charme e um senso profundo de justiça silenciosa. A cada filho nascido, ela deixava uma marca indelével no coração daqueles ao seu redor, e cada criança carregava a promessa de um futuro que desafiava a lógica cruel de seu tempo. Quando a notícia do 13º filho finalmente chegou à cidade, o choque foi absoluto. Os cronistas locais, homens acostumados a registrar apenas o que reforçava a ordem, encontraram-se incapazes de traduzir em palavras a complexidade do que haviam presenciado. Mariana não era apenas uma escrava com filhos proibidos. Ela era a personificação de um escândalo que questionava toda a estrutura social, econômica e moral do Brasil colonial. O sussurro que se transformou em rumor e depois em certeza fez com que a elite, por medo ou vergonha, buscasse silenciar a verdade. Mas, como sempre acontece com histórias poderosas demais para serem contidas, os segredos começaram a escapar pelas frestas das casas, tornando Mariana uma figura de mistério e fascínio. O ponto de virada aconteceu em uma noite quente de verão, quando a tensão acumulada explodiu em confronto direto. Mariana, que até então mantivera seu semblante sereno, foi desafiada publicamente pelo fazendeiro, que buscava retomar o controle e restaurar sua autoridade ferida. Mas o que ele não sabia é que Mariana já havia planejado cada passo, prevendo cada reação, e estava pronta para virar o jogo. Com uma mistura de coragem, astúcia e uma eloquência que ninguém esperava de uma escrava, ela confrontou não apenas o homem, mas toda a estrutura que o sustentava. Aquela noite marcou o início de sua transformação definitiva. De escrava a uma mulher que, de fato, se tornou uma sinhá, não pelo título oficial, mas pelo poder que exercia sobre corações e mentes. O escândalo se espalhou como uma onda imparável. A cidade inteira comentava sobre a ousadia de Mariana, e mesmo aqueles que tentavam ignorar os acontecimentos não conseguiam escapar da realidade de sua influência crescente. Cada filho era um lembrete silencioso de sua rebeldia. Cada gesto seu,
uma demonstração de que a força humana pode transcender correntes físicas e sociais. A narrativa de Mariana começou a ser contada em silêncio, de mãe para filha, de escravo para escravo. E pouco a pouco, a lenda ganhava força. Pessoas de todas as camadas sociais passaram a observá-la com uma mistura de temor e respeito, enquanto aqueles que antes a desprezavam começavam a reconhecer a complexidade de sua existência. E então, veio o momento decisivo, o clímax que consolidaria sua ascensão. Uma reunião clandestina entre os homens mais influentes da região, convocada para decidir o destino de Mariana e seus filhos. A tensão era palpável, o ar carregado de intrigas e interesses cruzados. Alguns queriam puni-la severamente, como advertência a outros escravos que ousassem desobedecer. Outros, no entanto, sentiam uma estranha admiração por sua coragem e inteligência, reconhecendo que ela havia desafiado o impossível e, de certa forma, exposto à fragilidade do sistema que os sustentava. Mariana entrou na sala com a mesma serenidade que sempre a caracterizou, ciente de que cada palavra poderia ser decisiva. E foi nesse instante, com todos os olhares fixos sobre ela, que ela pronunciou frases que ecoariam por décadas. Frases carregadas de dignidade, firmeza e uma inteligência estratégica, que deixou todos sem palavras. O resultado daquele encontro mudaria para sempre a percepção sobre Mariana. Embora não pudesse apagar completamente as normas sociais da época, ela conseguiu estabelecer um novo espaço de respeito e autoridade, sendo enfim reconhecida não apenas como mãe de 13 filhos proibidos, mas como uma mulher que desafiou o destino e a injustiça com coragem e sagacidade. A história da escrava que virou sinhá rapidamente se tornou lenda, passada de geração em geração, e ainda hoje ressoa como um exemplo de resistência, inteligência e poder feminino em uma sociedade que tentava negar tais qualidades às mulheres escravizadas. E é nesse contexto que percebemos como Mariana, mesmo nascida nas margens da sociedade, conseguiu transformar seu destino e o de sua família, provando que a coragem, a astúcia e a resiliência podem sim desafiar sistemas aparentemente inquebráveis. Cada filho, cada gesto, cada palavra de Mariana é um lembrete de que histórias como a dela não se apagam com o tempo, e que a memória da resistência pode se tornar uma arma mais poderosa do que qualquer correntão ou decreto de opressão. Se você está impressionado com a história de Mariana, não esqueça de deixar seu comentário sobre qual momento mais te chocou, se inscrever para acompanhar as próximas partes dessa saga incrível e deixar o seu like para que mais pessoas conheçam essa narrativa que abalou o Brasil colonial, porque a história dela não é apenas um passado distante, é uma lição viva sobre coragem, inteligência e poder que atravessa os séculos e nos desafia até hoje. Após aquele encontro que mudou para sempre a percepção sobre Mariana, a vida na fazenda nunca mais seria a mesma. A cada amanhecer, a escrava que se tornara sinhá percorria os corredores da casa grande com passos firmes, carregando não apenas o peso dos 13 filhos, mas também o respeito silencioso daqueles que antes a subestimavam. Mas por trás da fachada de serenidade, o coração de Mariana guardava temores e estratégias, pois sabia que o poder conquistado era instável, e que a qualquer momento a inveja, o ódio ou a ambição poderiam colocar em risco tudo o que havia conquistado. Os filhos, agora crescendo sob o olhar atento da mãe, eram a personificação de sua coragem e inteligência. Cada um trazia traços de Mariana e, ao mesmo tempo, a marca do conflito social que os cercava. Observando-os brincar sob o sol escaldante, Mariana ensinava mais do que palavras. Transmitia a astúcia de quem conhece o perigo, o segredo da sobrevivência em um mundo que se recusa a reconhecer a dignidade daqueles que não possuem títulos ou riqueza. E era nesse equilíbrio delicado entre cuidado e proteção, amor e estratégia, que Mariana arquitetava seu próximo passo, ciente de que a permanência no topo exigiria mais do que coragem. Exigiria inteligência pura e capacidade de manipular situações a seu favor. Enquanto isso, na cidade, o escândalo da escrava que dera à luz 13 filhos proibidos não cessava. Conversas sussurradas nos mercados, nos terreiros e nas igrejas alimentavam boatos cada vez mais ousados. Alguns afirmavam que Mariana possuía dons especiais, uma intuição quase sobrenatural que lhe permitia prever os movimentos dos poderosos. Outros diziam que o fazendeiro, humilhado por sua própria incapacidade de controlá-la, planejava vinganças discretas,
enviando mensageiros e aliados para observar cada passo da mulher que ousara desafiá-lo. Mariana, sempre atenta, recebia essas notícias como quem escuta o vento, filtrando o inútil, absorvendo o essencial e planejando silenciosamente como transformar cada ameaça em oportunidade. Os conflitos internos da elite da fazenda começaram a se intensificar. A esposa do fazendeiro, uma mulher acostumada a mandar e ser obedecida, começou a perceber que sua posição estava ameaçada não apenas por Mariana, mas pelos rumores que a cercavam. Cada gesto, cada olhar e cada palavra de Mariana eram interpretados como um desafio direto, e a tensão se tornava quase palpável. A presença de Mariana transformava o cotidiano da casa grande em um teatro de manipulações e estratégias silenciosas, onde aliados e inimigos se confundiam e cada movimento era observado com extrema atenção. Foi durante uma dessas manhãs de verão que a primeira grande crise ocorreu. Um dos filhos de Mariana, apenas com 5 anos, foi acusado injustamente de um pequeno delito, e a tensão que se acumulava encontrou uma válvula de escape explosiva. Mariana, ao tomar conhecimento da acusação, não reagiu com fúria imediata. Ao contrário, observou, analisou e, de forma estratégica, confrontou não apenas o acusador, mas toda a cadeia de poder que se alimentava da injustiça. Suas palavras, firmes e eloquentes, fizeram com que todos na sala ficassem em silêncio absoluto. Era impossível ignorar a verdade que emanava de Mariana. Ela não era apenas uma mãe protetora, mas uma estrategista nata, capaz de virar situações a seu favor, mesmo sob as circunstâncias mais adversas. O episódio com seu filho trouxe consequências inesperadas. A fama de Mariana se espalhou ainda mais, e pessoas que antes a desprezavam passaram a se aproximar com cautela. Ela se tornou uma figura central na comunidade, não apenas como mãe de 13 filhos proibidos, mas como uma mulher que desafiava regras e revelava a fragilidade de um sistema que se considerava inquebrável. Cada vez mais, aqueles ao seu redor percebiam que a verdadeira força de Mariana não residia apenas na coragem, mas na capacidade de transformar medo em respeito, opressão em oportunidade e segredo em poder. Entretanto, nem tudo era vitória. Inimigos invisíveis começaram a conspirar, tentando desacreditá-la e encontrar falhas em sua conduta. Mensageiros do fazendeiro espalhavam rumores sobre suas intenções, enquanto membros da elite local buscavam minar sua influência, temendo que a ascensão de uma mulher negra e escravizada pudesse ameaçar toda a ordem estabelecida. Mariana, porém, antecipava cada movimento. Observava cuidadosamente cada interação, cada palavra dita em sua ausência, e respondia com sutileza. Era uma batalha silenciosa, onde a arma mais poderosa era a inteligência, e Mariana a manejava com maestria. O auge da tensão chegou em uma noite em que uma festa da elite foi organizada na fazenda. Mariana, como sempre, estava presente, mas sua presença era como um raio silencioso, capaz de iluminar e ameaçar ao mesmo tempo. Conversas sutis, olhares calculados e gestos estratégicos transformavam o ambiente em um tabuleiro de xadrez humano, onde cada participante buscava posicionar-se melhor. Foi nessa noite que um aliado inesperado surgiu. Alguém que, impressionado com a coragem e inteligência de Mariana, decidiu ajudá-la a consolidar sua posição. Essa aliança, nascida de respeito e admiração genuína, foi crucial para que Mariana pudesse enfrentar os desafios seguintes sem perder o controle. Sobre sua vida e sobre seus filhos, Mariana compreendeu que a luta pela sobrevivência e pelo respeito não era apenas sua. Era uma batalha que atravessava gerações. Seus filhos representavam não apenas sua linhagem, mas a continuidade de um legado de resistência, inteligência e coragem. Cada ensinamento que ela passava era uma preparação para que eles pudessem enfrentar o mundo com a mesma determinação e sagacidade que ela demonstrava diariamente. E mesmo diante de todas as intrigas, traições e perigos, Mariana mantinha a serenidade que a tornava única. Uma combinação de firmeza, paciência e audácia que confundia e fascinava aqueles que a cercavam. Se você já está fascinado com a trajetória de Mariana, não deixe de comentar qual momento mais mexeu com você até agora. Compartilhe suas impressões. Inscreva-se para acompanhar cada detalhe dessa saga que continua a se desdobrar
e deixe seu like para apoiar a divulgação dessa história que, embora acontecida há quase 3 séculos, ainda ressoa com força nos dias de hoje. A jornada de Mariana está apenas começando, e o próximo capítulo promete revelar segredos, alianças inesperadas e reviravoltas que você não vai querer perder. Com o passar dos meses, a fama de Mariana se consolidava de forma inevitável. Cada gesto seu, cada palavra sussurrada em corredores e quintais, tornava-se objeto de especulação. A fazenda, antes palco apenas de rotina e trabalho, transformara-se em cenário de uma narrativa intensa de poder e resistência. Mariana caminhava entre escravos e senhores com a mesma confiança de quem sabe que cada movimento é decisivo, que cada olhar pode revelar ou ocultar segredos. Seus filhos, agora crescendo sob seus ensinamentos discretos, absorviam cada nuance do mundo que os cercava, cada gesto de astúcia materna, como se cada passo dado fosse preparação para enfrentar um futuro que seria marcado por desafios tão grandes quanto o passado que haviam herdado. O fazendeiro, impotente diante da crescente influência de Mariana, começou a agir de maneira mais sutil. Não bastava confrontá-la abertamente. Seria necessário minar sua reputação sem despertar simpatia pelo alvo. Mensageiros percorriam vilarejos com histórias distorcidas. Pequenas intrigas eram plantadas em rodas de conversa e alianças cuidadosamente forjadas contra Mariana começaram a surgir. Mas Mariana, como sempre, permanecia à frente de todos. Ela compreendia que, em um ambiente onde a aparência de controle é mais importante que o controle em si, cada palavra poderia ser uma arma e cada silêncio uma fortaleza. Os filhos de Mariana, curiosos e atentos, começaram a perceber a complexidade do mundo ao seu redor. Observavam os adultos conspirando, sentindo a tensão que pairava como nuvem carregada, e aprendiam, sem perceber, a interpretar olhares, gestos e intenções. Mariana transformava cada experiência em lição, cada desafio em oportunidade de ensinar sobre coragem, inteligência e resiliência. Os 13 filhos não eram apenas frutos de uma obstinação proibida. Eram símbolos vivos de resistência e esperança, cada um carregando a essência de sua mãe e a promessa de que a injustiça podia ser enfrentada mesmo sob as correntes mais pesadas. O ápice da tensão chegou quando rumores de que Mariana poderia estar planejando algo audacioso se espalharam. Alguns afirmavam que ela desejava não apenas proteger seus filhos, mas alterar a dinâmica de poder da fazenda de maneira definitiva. A elite local, acostumada a controlar vidas com rigidez absoluta, começou a temer não apenas por sua reputação, mas pelo próprio equilíbrio social. A presença de Mariana era uma provocação silenciosa que crescia a cada dia, uma força invisível capaz de abalar estruturas que pareciam inabaláveis. Em meio a essa atmosfera carregada, Mariana iniciou a execução de seu plano mais ousado. Não era uma ação impulsiva, mas um movimento calculado, pensado para expor injustiças, consolidar sua autoridade e proteger sua família. Cada aliado que ela conquistava era estratégico, cada gesto medido. Era como um jogo de xadrez complexo, onde cada peça tinha função específica, e a vitória dependia da paciência, inteligência e coragem. Mariana sabia que uma falha poderia custar não apenas a ela, mas aos seus filhos, e que qualquer sinal de fraqueza seria explorado por aqueles que desejavam restaurar a ordem anterior. O clima de suspense atingiu seu ápice em uma tarde chuvosa, quando a chuva pesada parecia anunciar a tempestade que se aproximava. Mariana convocou discretamente alguns aliados, incluindo membros da própria elite, que haviam se impressionado com sua sagacidade, e traçou os próximos passos com precisão cirúrgica. A tensão era palpável. Cada palavra trocada carregava significado, cada olhar a advertência. Aquela reunião silenciosa seria decisiva para o futuro de toda a fazenda, e possivelmente da reputação de Mariana, que agora era mais do que uma lenda. Era uma força a ser reconhecida e temida. Quando a notícia do plano começou a se espalhar, o fazendeiro entrou em pânico. Tentativas de intimidação, chantagem e promessas veladas não surtiram efeito. Mariana permanecia firme, segura de si, protegida não apenas por sua inteligência, mas também pelo respeito conquistado entre aqueles que antes a subestimavam. A atmosfera de medo e admiração mútua
transformou o cotidiano da fazenda em uma tensão constante, um jogo perigoso em que a vitória não seria medida por riqueza ou título, mas por astúcia, coragem e habilidade em transformar situações adversas em oportunidades. Os 13 filhos, observando de perto, começaram a se tornar protagonistas silenciosos desse drama. Cada gesto de Mariana era uma lição prática. Resistência e poder não se demonstram apenas em confrontos abertos, mas em estratégias sutis, na leitura precisa das intenções alheias, na paciência e na confiança no próprio julgamento. Mariana, consciente do impacto que sua história teria nas gerações futuras, cuidava de cada detalhe com a precisão de quem entende que sua vida e a de sua família dependem de sua inteligência e coragem. O clímax do bloco seguinte se aproxima, quando uma confrontação inesperada colocará Mariana frente a frente com inimigos invisíveis que acreditavam poder manipulá-la. Será uma batalha de inteligência, coragem e estratégia, e o desfecho poderá redefinir não apenas seu destino, mas o de toda a fazenda. Mariana, mais do que nunca, se prepara para demonstrar que a força de uma mulher determinada pode superar qualquer obstáculo, mesmo em um mundo que insiste em subestimá-la. Se você está impressionado com a habilidade estratégica de Mariana, comente abaixo sobre qual ação dela mais te surpreendeu até agora. Inscreva-se para não perder os próximos capítulos dessa saga, que mistura coragem, intriga e resiliência, e deixe seu like para que essa história que abalou o Brasil colonial continue a ser conhecida e lembrada. A narrativa de Mariana está longe de acabar, e os próximos eventos prometem revelar segredos ainda mais surpreendentes e reviravoltas impactantes que vão prender sua atenção do início ao fim. A confrontação decisiva começou numa manhã enevoada, quando a neblina envolvia a fazenda como um manto silencioso, ocultando intenções e aumentando a tensão que pairava no ar. Mariana caminhava lentamente pelos corredores, consciente de que cada passo poderia desencadear consequências irreversíveis. Seus filhos observavam de longe, sentindo o peso da atmosfera carregada, absorvendo cada gesto da mãe, cada sinal de inteligência e coragem. Naquele momento, a história que até então era de resistência silenciosa transformava-se em um confronto direto, e a coragem de Mariana seria testada como nunca antes. O fazendeiro, que até então havia se escondido atrás de estratégias e mensageiros, finalmente se lançou em uma tentativa aberta de controlar Mariana. Seu orgulho ferido e o medo de perder a autoridade o tornaram impetuoso. Ele a confrontou com acusações públicas, palavras duras e ameaças veladas, acreditando que, ao intimidá-la, poderia restaurar o equilíbrio perdido. Mas Mariana, firme e serena, não se deixou abalar. Cada frase que proferia era calculada, carregada de inteligência e eloquência, desarmando não apenas as palavras do fazendeiro, mas também a própria atmosfera de opressão que ele tentava impor. O embate se intensificava a cada momento. Os aliados de Mariana, escondidos entre os observadores, seguravam a respiração, conscientes de que qualquer reação precipitada poderia alterar o rumo dos acontecimentos. Mariana, no centro desse palco improvisado, transformava a tensão em estratégia, medo em autoridade. A coragem que a tornara famosa nas conversas sussurradas da cidade, agora se mostrava ao vivo, deixando claro que a mulher que desafiara 13 filhos proibidos não era apenas rebelde, mas imbatível em sua astúcia e determinação. A situação atingiu o ápice quando um membro da elite, antes aliado do fazendeiro, decidiu intervir. Sua intenção era colocar Mariana em xeque, testando sua influência e capacidade de reação. Mas ela antecipara o movimento. Com habilidade e precisão, conduziu a situação de modo que não apenas neutralizou a ameaça, mas também consolidou sua autoridade diante de todos os presentes. Cada gesto, cada palavra, funcionou como uma prova de que Mariana não apenas sobreviveria ao confronto, mas sairia dele ainda mais poderosa, transformando o que poderia ser um momento de fraqueza em uma vitória estratégica. Enquanto isso, os filhos observavam cada detalhe, aprendendo que a verdadeira força não reside apenas em enfrentar o inimigo com violência, mas em compreender suas intenções, planejar cada passo e agir com inteligência. Mariana transmitia lições sem precisar dizer uma palavra direta. Cada ação sua era um ensinamento, cada vitória silenciosa, um legado.
O respeito e a admiração que conquistava naquele dia ultrapassavam qualquer barreira de sangue, classe ou cor, e estabeleciam uma nova ordem dentro da fazenda. Com a derrota de seus opositores, Mariana começou a exercer influência de maneira ainda mais sutil, mas poderosa. A fazenda, antes palco de medo e subjugação, transformava-se em território onde sua inteligência e liderança eram reconhecidas. A população local, os trabalhadores e mesmo a elite passaram a perceber que Mariana não era apenas uma mulher corajosa. Ela era uma força capaz de redefinir estruturas, alterar destinos e inspirar respeito onde antes havia desprezo. Mas o triunfo não significava o fim dos desafios. O escândalo de Mariana alcançara proporções que ultrapassavam os limites da fazenda. Histórias de sua ousadia, dos 13 filhos proibidos e de sua astúcia começaram a se espalhar por vilarejos vizinhos, criando um efeito de onda que ninguém poderia conter. Alguns viam nela apenas uma ameaça, outros um exemplo de resistência. Mariana, consciente do poder que aquela narrativa adquiria, continuava a agir com cautela, garantindo proteção aos filhos, consolidando alianças e fortalecendo sua posição. O clímax desse período de tensão mostrou que Mariana não precisava apenas enfrentar inimigos visíveis. Ela também tinha que lidar com a inveja, o medo e a ambição daqueles que desejavam subjugá-la de maneiras sutis e sofisticadas. Cada desafio vencido reforçava sua reputação, cada estratégia bem-sucedida ampliava seu poder e consolidava a imagem da escrava que se tornara sinhá, não por títulos oficiais, mas por respeito, inteligência e coragem indiscutíveis. E é nesse ponto da história que Mariana se torna mais do que lenda. Ela passa a simbolizar resistência, poder feminino e astúcia, em um contexto que parecia impossível de desafiar. Seus filhos, cada um carregando a essência de sua força e inteligência, são a prova viva de que a determinação de uma mulher pode transformar destinos, quebrar correntes e desafiar sistemas aparentemente imutáveis. Se você está impressionado com a habilidade de Mariana em enfrentar seus adversários, comente abaixo qual momento desse confronto mais te surpreendeu. Inscreva-se para acompanhar cada detalhe dessa saga intensa e deixe seu like para que essa história que abalou o Brasil colonial continue a inspirar e encantar cada vez mais pessoas. O próximo bloco promete revelar não apenas as consequências dessa vitória, mas os segredos ocultos e reviravoltas que farão você prender a respiração até a última palavra. A vitória de Mariana não trouxe apenas reconhecimento. Trouxe também uma complexidade de desafios que ela jamais poderia ignorar. A fazenda, agora transformada pelo seu poder silencioso, continuava a ser palco de intrigas, mas os inimigos já não eram apenas aqueles visíveis. Surgiam traições veladas, rumores cuidadosamente espalhados e olhares desconfiados de quem, embora impressionado com sua coragem, não aceitava completamente sua ascensão. Mariana, mais do que nunca, compreendeu que a força verdadeira não se demonstrava apenas em confrontos abertos, mas na capacidade de antecipar movimentos, proteger seus filhos e manter alianças estratégicas em um ambiente carregado de tensão e interesse próprio. Os filhos, cada um com suas próprias personalidades emergindo, tornavam-se reflexos de sua mãe. Alguns herdavam sua audácia, outros sua sagacidade, e todos, sem exceção, aprendiam a observar o mundo ao redor com atenção e paciência, percebendo que a sobrevivência e o respeito dependiam de inteligência, não apenas de força. Mariana sabia que precisava guiá-los com mãos firmes e coração sábio, ensinando-lhes não apenas como se defender, mas como influenciar e comandar sem jamais perder a própria dignidade. Cada ensinamento era como uma semente, plantada com cuidado para florescer no momento certo, em meio a uma sociedade que ainda os via como objetos, mas que começava a temer e respeitar sua presença. Enquanto isso, os rumores sobre Mariana se espalhavam cada vez mais. Histórias exageradas sobre sua coragem e astúcia circulavam por vilarejos vizinhos, chegando aos ouvidos de autoridades e membros da elite. Alguns sentiam admiração, outros medo. O escândalo de 13 filhos proibidos e a transformação da escrava em figura de influência e respeito tornou-se um assunto inevitável. A própria cidade, acostumada a obedecer regras rígidas, começou a sentir a tensão de uma mulher que desafiava as normas e mostrava que, mesmo sem títulos ou posses,
Era possível mudar o rumo de vidas e reputações. O fazendeiro, incapaz de aceitar o fracasso, começou a elaborar estratégias mais sofisticadas para tentar recuperar controle. Porém, Mariana já se antecipava. Com inteligência estratégica, observava cada ação do adversário, cada conversa, cada gesto suspeito. Seus movimentos tornaram-se quase invisíveis, mas precisos como uma lâmina afiada. Cada passo seu consolidava sua autoridade, mas também protegida seus filhos e aliados de ataques sutis e traições silenciosas. A tensão diária, o risco constante transformava sua vida em um jogo delicado, onde a paciência e a percepção eram tão importantes quanto a coragem. Em meio a tudo isso, Mariana encontrou momentos de ternura e humanidade, especialmente com seus filhos. Os 13, cada um com suas próprias características e desafios, representavam para ela não apenas resistência, mas esperança. Entre brincadeiras, ensinamentos e pequenas travessuras, Mariana transmitia mais do que conhecimento. Transmitia força, inteligência e coragem, preparando-os para enfrentar um mundo que, embora cheio de injustiça, podia ser desafiado com astúcia e determinação. Cada lição era carregada de amor e estratégia, e cada gesto, uma preparação para que, quando chegasse a hora, seus filhos pudessem continuar o legado de resistência e poder iniciado por ela.